Fala, meus queridos e minhas queridas! Como foi o descanso de vocês? Estamos começando um módulo novo, agora que vai mostrar muita coisa legal para você sobre memória. Quem nunca esqueceu o nome de alguém e ficou conversando meia hora com essa pessoa tentando lembrar o nome, que atire a primeira pedra? Vamos começar a nossa conversa hoje contando uma história de um cara que esquecia muito as coisas, mais do que o Joãozinho. Foi o caso histórico de Henry Molaison. Esse cara era um mecânico que sofria com episódios convulsivos graves que atrapalhavam muito no dia a dia dele. Em 1953, com 27 anos, ele procurou um neurocirurgião do Hartford Hospital para ver se conseguia algum tratamento definitivo para essas convulsões, porque ele não estava conseguindo melhorar só com os remédios anticonvulsivantes. O famoso neurocirurgião que acompanhou o caso dele, o William Beecher Scoville, identificou que essas crises epiléticas se originavam no lobo temporal médio, onde o hipocampo fica. Lembra do hipocampo? Normalmente, esse tipo de epilepsia era tratado com a remoção de um pedaço do hipocampo, mas o Scoville achou que o quadro dele era tão grave que decidiu propor um novo procedimento: retirar cirurgicamente 2 pedaços do cérebro do Henry, retirando o hipocampo por completo. Eles fizeram a cirurgia e foi um sucesso. O Henry Molaison parou de ter convulsões. O problema foi que ele parou também de ter novas memórias. Toda vez que tomava um café da manhã, toda vez que encontrava uma pessoa, toda vez que passeava na rua, se fosse algo que ele não tivesse feito antes da cirurgia, era como se fosse a primeira vez. Ele ainda tinha algumas memórias anteriores à cirurgia, seus pais, da casa de infância. Esse fenômeno era algo novo e que nunca tinha sido relatado antes da operação do Henry. O Scoville, o neurocirurgião, achou esse caso muito interessante e acabou comentando sobre ele com 2 amigos médicos e pesquisadores de Montreal, o Wilder Penfield e a Brenda Milner, que também acharam interessante o caso e quiseram estudar mais a respeito. Esse era o começo de uma parceria que duraria mais de 5 décadas e que mudou o entendimento do mundo todo sobre aprendizagem e memória. No primeiro experimento que fizeram, a doutora Milner tentou fazer o Molaison se lembrar dos números 5, 8 e 4. Então, ela saiu da sala para pegar um café e voltou 20 minutos depois e perguntou para ele quais eram os números. Ele conseguiu se lembrar porque ele ficava repetindo os números mentalmente durante os 20 minutos que ela tinha saído. Mas quando ela perguntou para ele qual era o nome dela, ele não soube responder. E com essa distração, acabou esquecendo novamente os números que ele tinha decorado. Em 1962, eles apresentaram outro estudo bastante interessante que mostrava que uma parte da memória do Molaison ainda estava intacta. Em uma série de ensaios, ela pedia para que ele desenhasse uma estrela de 5 pontas em um papel, enquanto ele olhava em um espelho a própria mão desenhando. A doutora Milner fez com que ele praticasse o desenho da estrela respeitando as margens, como se tivesse superado obstáculos em um labirinto em forma de estrela. A cada tentativa, para o Molaison, era como se fosse uma experiência totalmente única. Ele não conseguia lembrar de ter feito nenhum exercício daquele antes. Mas com a prática ele foi ficando muito bom em realizar aquela tarefa e até percebendo que tinha mais facilidades para realizar o exercício do que ele pensava que iria ter. O cérebro do Molaison conseguia processar as novas informações, mas não conseguia retê-las porque não tinha o hipocampo. Mas ele conseguiu desenvolver novas habilidades físicas, como a de desenhar a estrela. Essa capacidade foi batizada de aprendizagem motora. E nesse experimento, eles mostraram para todo mundo que não dependia do hipocampo. Ela é uma habilidade do cerebelo. Essas espécies de habilidades físicas se acumulam sem que tenhamos que pensar muito a respeito. Talvez você saiba até falar o dia da semana que você andou de bicicleta pela primeira vez, mas você não vai saber falar quais foram as capacidades físicas exatas que você aprendeu que te levaram a andar de bicicleta. E a história do Molaison não acaba por aí não. Ele contribuiu com a ciência por 55 anos, sendo objeto de estudo de centenas de artigos e um avanço muito grande no entendimento da ciência da memória. Vou deixar aqui nas descrições um link para um videozinho da biografia do Molaison, para quem quiser saber mais um pouquinho sobre ele. Bom, aprendemos então com esse caso que o hipocampo é a região responsável por transformar memórias de curto prazo em longo prazo. Vimos também que a aprendizagem motora é controlada pelo cerebelo. Ela é mais velada e não percebemos muito claramente seu aprendizado. Por isso, quando começamos a tocar um instrumento ou a praticar um esporte, nós temos mais dificuldade na articulação dos movimentos. Mas aos poucos vamos melhorando sem nem sentir. Bom, na próxima aula eu vou trazer para vocês um outro importante aprendizado que o caso do Molaison nos trouxe. Aguardo você lá e um abraço!